Bom, nesse vídeo aqui agora, nós vamos calcular aqui os loadings e fazer o gráfico de loads. Então, a gente vai usar esse PCA aqui, que já foi configurado, né, foi instanciado, né, e nós vamos aplicar um código em cima desse PCA minúsculo aqui, tá? Com letras minúsculas. Então, como é que funciona? Nós vamos calcular o loading agora, tá? Qual é o comando para calcular o loading? pca.componentes underline no final, tá? Tem que ter esse underline aqui no final, senão ele não funciona. Lembrando, a gente vai calcular, o resultado vai ser um array. Então, eu vou colocar esse componentes dentro de um data frame, pd.dataframe. Abre e fecha parênteses, copiei isso aqui, colei aqui dentro. Shift Enter. Pronto, isso aqui é o data frame do loading, tá? É um formato bem parecido com os scores, a diferença está aqui embaixo, ó. São 36 linhas por 487 colunas. Aqui está mais intuitivo. A gente sabe que, com certeza, né, que as linhas são as amostras e as colunas são as variáveis, né, 487. Né? Só que, se você observar aqui em cima, o índice ele está de 0 até 487. E lá na frente nós vamos precisar ajustar isso, tá? Para que a gente observe no gráfico o número de onda, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso, chamar isso de loadings, criar uma nova variável chamada loadings, tá? Shift Enter. Então eu guardei aquela informação em loadings e agora eu vou configurar as colunas. Então loadings.colunas, que será, né, as colunas dos loadings. Bom, eu vou copiar aqui, ó, o índice dos dados tratados. Então eu vou pegar o índice dos dados tratados e vou copiar esses valores e vou usar nas colunas dos loadings. Então eu vou colocar aqui dados underline tratados ponto index e eu vou chamar a variável para poder observar isso. Pronto, deu certo. Então o que são as colunas agora dos loadings? É o índice dos dados tratados. Tem que ser dados tratados porque lembrando que são 487 colunas, né? Se eu usar aqui dados brutos, não vai bater, não vai dar certo. Então tem que ser dados tratados. Agora eu tenho aqui uma informação, ó, de wave number, e cada coluna tem um wave number diferente. Isso pra gente já é o suficiente, tá? Então eu vou apagar isso aqui. Agora o loading está pronto para ser usado. Uma outra informação importante que a gente vai precisar é a variância explicada, tá? Variância explicada é PCA ponto. É importante notar aqui o seguinte, eu coloquei aqui componentes do PCA, né? Mas eu não calculei o PCA de novo. Por quê? Porque quando eu instancio aqui em cima o PCA e faço fit transform, eu vou criar aqui eu vou pegar esse PCA que está vazio, porém configurado, e vou calcular várias coisas nele. Por exemplo, scores, loads, etc. E aí depois eu vou extraindo essas informações a partir do PCA. Então se eu coloco PCA ponto componentes, eu estou extraindo os loadings que foram calculados para esse PCA. Tem mais informações. Então eu vou pegar o PCA, vou colar aqui embaixo, Shift Enter, olha lá, tem mais informações. Aqui não vai aparecer no caso, né? Mas tem mais informações. Uma dessas informações é a variância explicada. Então eu vou colocar aqui ponto explained underline variance ratio e underline no final. Então é aqui que eu vou obter a variância explicada do PCA que foi calculado lá em cima com fit transform. Então, Shift Enter, vou copiar isso aqui numa célula separada, Shift Enter, pronto. Então eu tenho um array e aí tem a variância explicada aqui da primeira PC, da segunda e assim por diante. Como vocês podem observar, está em notação científica. Eu vou multiplicar isso aqui por 100. É só colocar um asterístico aqui, 100. E pronto, agora eu tenho
Aqui, ó, 9. Tem uma variância explicada diferente aqui, em porcentagem. Eu posso aproveitar esse valor agora em porcentagem. E eu vou salvar isso numa nova variável chamada variância. Variância. Pronto. Vou colocar aqui em cima. Pronto. Agora eu tenho, já calculei os loadings e a variância explicada do PCA que foi calculado aqui em cima em Fit Transform. O próximo passo, né, é o gráfico de loadings. Então eu vou fazer primeiro o load do PC1, depois eu faço um gráfico load de PC2. É basicamente seguir o que está aqui, ó. Vou copiar, colar aqui embaixo. A figura ela vai ser 10 por 3, né? Ela é retangular, né? Aqui a figura quadrada, lá ela vai ser retangular. O tipo de gráfico ele não é mais, né, um scatter, ele é um plt.plot. Ele é uma linha só, então eu vou apagar aqui a segunda linha. E eu vou apagar o que está aqui dentro. Aqui vai ser o loading da PC1. Certo? Então qual é o load da PC1? Loadings ponto iloc, abre e fecha, colchete. Como as linhas são amostras e as colunas são variáveis, e eu quero só a primeira linha, é isso mesmo, as linhas são amostras e as colunas são as variáveis. Eu quero todas as variáveis da primeira linha. E o que é essa primeira linha, né? É a primeira PC. Tá? Então, 0, primeira PC, todas as linhas. Tá? Daí, se você tiver dúvida aqui sobre o formato, é só vir aqui, digitar sklearning, abre aqui a documentação, vem aqui em PCA, de novo aqui na função PCA, e aí da mesma forma que você tem a configuração aqui, você vai ter as informações da saída, do que ele retorna como resultado, tá? Então vamos procurar aqui a questão do formato, tá? Ele explica aqui como é feito. O PCA ele usa SVD, esse é o formato padrão dele. Os parâmetros são as configurações. Nós queremos o formato. Ou shape, né? Então vamos procurar aqui shape. Aqui, ó. Esse é o formato N samples, N features, ou seja, amostras por variáveis. Então está correto a entrada que a gente fez. Tá? Vamos procurar agora a saída. Então tudo isso aqui é configuração. Essa aqui é a saída, atributos. Essa é a saída. Tá? Os loadings, aqui, ó, componentes, são componentes por features. Então tá correto, né? Então 0 seria a primeira PC, né? Seria a primeira componente principal. Agora vamos procurar os scores, né? Que tipo, qual é o formato dos scores? É o que a gente já viu antes, né? Aqui as amostras e aqui as features. Então,
tá batendo também com o que a gente trabalhou lá atrás. Cada amostra é uma linha e cada feature é uma coluna, tá? Na verdade, quando a gente fala de parâmetros, né, seria configurações. E atributos é o que é retornado pelo comando. E aqui tem até um exemplo, né? Se vocês quiserem ver, tem um exemplo. Então aqui é o fit, ele está usando separado fit do transform. E aqui é os parâmetros, ó, do fit transform, que foi o que a gente usou. Então, os parâmetros do fit transform amostras por features também, tá? Então é a mesma coisa que a gente fez, só para vocês identificarem aqui na documentação. Bom, então aqui loadings é a primeira PC, todas as linhas, como o próprio formato já demonstrava, tá? Eu vou colocar aqui um limite, né, plt.xlim 1800 por 800. Vou apagar a legenda. Não vamos usar a legenda aqui, porque vai ter um gráfico só. Então o título aqui já vai ser PC1. O título do eixo X é número de onda, centímetros a menos 1. Lembrando que menos 1 entre chaves. Cifrão, circunflexo espaço, circunflexo espaço, cifrão no final. Para entender que isso aqui elevado a menos 1 é matemático e não texto. E o eixo Y será load. Ou alguém pode querer usar peso, mas o mais comum é load. Unidades arbitrárias. plt.show. Então esse aqui é o load da PC1. Tá? Você pode trocar a cor aqui, inclusive da figura. É interessante você não usar cores que sejam iguais às classes, para não confundir. Então essa informação aqui ela é um load em geral para as duas classes. Então você pode usar, por exemplo, uma cor chamada purple, que ela não tem relação nem com a classe A nem com a classe B. E aí, para mostrar PC2 é simples, copia, Ctrl C, cola aqui embaixo, Ctrl V, e aí modifica essa figura. Então aqui onde está 0 coloca 1, porque é a PC2. Onde está purple, a gente pode usar uma outra cor chamada dark orange. E onde está PC1 a gente coloca PC2. Aí o restante é a mesma coisa. Então você tem aqui agora PC1 e um gráfico da PC2. Bom, é assim que você gera a figura individualmente. Se você quiser gerar todas elas juntas na mesma figura, aí você vai ter que combinar, usar outros comandos, mas eu acredito que isso aqui já funcione para você poder fazer a sua análise de maneira com autonomia, tá? Bom, além disso aqui, se você quiser usar alguma outra cor, você pode pesquisar, tá? No Google, colocar assim color Python. E aí você vai ter aqui ó, list of named colors, ou seja, uma lista das cores por nome. E aí você vai ter aqui ó, o B para azul, G para verde, etc. Aqui umas cores diferentes. E aqui embaixo várias outras cores que você pode usar para nas suas figuras. E era isso. Você consegue fazer aqui para tratamento o PCA e o gráfico de scores e de loadings.